paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você já esteja com sua Bíblia para nós lermos e refletirmos sobre mais uma parábola que Jesus realizou. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 24, depois vamos pular para o 36. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meio do celeiro. Então vamos pular para o 36, onde Jesus explica essa parábola. Mateus 13, 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Veja que parábola maravilhosa. Aqui o nosso Senhor Jesus fala, né, que o campo é o mundo, a boa semente é o Evangelho, e a semente ruim é aquilo que Satanás semeia e gera os filhos do mal. Amém? Muitas vezes nós nos espantamos com o mal que existe no mundo. Você liga a televisão e ouve falar de assassinato, de violência. Recentemente aqui um homem foi morto num supermercado por seguranças, né? Foi espancado até a morte, e a gente se choca com a maldade no mundo. E muitas vezes a gente até se pergunta por que Deus permite esse mal no mundo. A gente também sonha com um lugar onde não exista maldade, onde não existam pessoas más que praticam a violência. E tem até na literatura pessoas que imaginaram lugares onde o bem prevalecia e não existia o mal, né? Eu posso citar, por exemplo, o livro A Utopia, de Thomas More. Ele viveu na época da Reforma, das guerras religiosas, a Europa vivendo um momento difícil, e ele escreveu esse livro. Utopia quer dizer lugar nenhum, lugar que não existe. E nesse livro, um homem que era navegador encontrou uma ilha onde os homens cultivavam a terra, guardavam aquilo que eles cultivavam num armazém, e todo pai de família tinha acesso a esse armazém para tirar aquilo que desejava. Lá as pessoas não tinham propriedade nenhuma, eles trocavam de casa de ano em ano. Então uma sociedade perfeita, onde não existia o roubo, onde o mal não prevalecia. Mas aqui o nosso Senhor Jesus nos ensina uma dura realidade. Que realidade é essa? Que o mal, ele existe porque o diabo está semeando a semente do mal. Assim como nós abrigamos a palavra de Deus e nos tornamos pessoas do bem, pessoas que são filhas do reino, pessoas que amam o próximo, que são misericordiosas, Satanás semeia orgulho, mentira, e acaba assim o mal prevalecendo também no mundo que Deus criou. Então essa é a realidade que o nosso Senhor nos ensina. O bem e o mal vão conviver. Você vai conviver com pessoas ruins. Tira isso da sua cabeça de que você vai conviver só com pessoas boas.
Talvez você pense, mas e na igreja? Bom, Jesus aqui falou que o campo é o mundo, mas na igreja também existem os falsos irmãos, né? Então, essa é uma realidade. Cristo, quando vier, ele sim vai extirpar o mal no mundo. Jesus mesmo falou que no fim dessa era haverá o juízo, né? Haverá o juízo e os anjos vão separar o joio do trigo. Outra realidade, irmãos, que Jesus nos ensina aqui é que não se deve tentar separar o joio do trigo. Por quê? Eu vou explicar, né? Joio e trigo são parecidíssimos, não dá para você identificar. Só se identifica na colheita, porque o joio ele tem fruto. O joio não, perdão. O trigo ele tem fruto. O joio é apenas uma casca sem fruto dentro. Então, quando chega o tempo da colheita, dá para ver o fruto do trigo e perceber o que é joio e o que é trigo. Aqui nós aprendemos, irmãos, que nós não podemos querer fazer justiça com as nossas mãos, não podemos querer eliminar o mal ou as pessoas más, né? Porque nós podemos cometer injustiça. Eu me lembro há um tempo atrás de uma mulher que foi assassinada, cometeram uma grande injustiça com ela. No bairro eles estavam chocados e procurando uma pessoa que abusou, uma mulher que abusou de uma criança. E uma vizinha dessa mulher que foi assassinada achou que ela era essa pessoa. Como que ela achou? Ela viu um retrato falado, achou que a vizinha era parecida, né? Acho que não gostava com a vizinha, espalhou no bairro que era ela a pedófila. E quando ela chegou na casa dela, ela estava vindo até, se não me engano, da igreja. As pessoas estavam na porta da casa dela, dispostas a agredi-la. Bateram tanto nela e ela morreu. E depois eles vieram a descobrir, a polícia prendeu, vieram a descobrir que não era ela a pessoa que abusou. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que você chama de justiça, né? Nós devemos esperar a justiça divina. Deus tem capacidade de julgar, Deus conhece as intenções do coração, Deus sabe quem é filho do reino, quem não é, nós não sabemos, né? Todo mundo conhece o episódio bíblico em que Deus mandou Samuel ungir Davi rei, e Deus falou assim para Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não vejo a aparência do homem, eu vejo o coração. Então, quando Samuel chegou na casa de Davi, de Jessé, né, o pai de Davi, ele foi mostrando todos os filhos. E o Senhor falou, não é esse, eu não olho segundo a aparência. Então, Deus sim é capaz de julgar com justiça. Jesus uma vez disse, né, eu a ninguém julgo, mas quando julgo, o meu juízo é verdadeiro. Então, nós não conhecemos as intenções dos corações, então fica difícil para nós fazermos juízos corretos, né? Podemos errar no nosso juízo. Então, não tente fazer justiça com a própria mão. Uma realidade também que essa parábola ensina é que todos nós vamos ser julgados por Deus. Um dia o Senhor vai vir e vai julgar cada um segundo as suas obras. Jesus falou assim, quem crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Toda vez que você tem um problema com a justiça, você precisa de um advogado. Porque se você não tiver um advogado, o seu caso vai ser julgado à revelia e você vai ser certamente condenado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus. O apóstolo João diz em sua epístola, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, quero te perguntar, você que está me ouvindo, será que você já constituiu Jesus Cristo seu advogado? Porque um dia você vai encontrar com Deus. Aqueles que ainda não estabeleceram Jesus como seu advogado, você corre o risco de encontrá-lo como juiz. E aí você não terá como ser inocentado. Mas se você se arrepender dos seus pecados, como Jesus pregou, é chegado o tempo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus morreu na cruz por você e abandonar o mal, você vai ser um filho do reino. Amém? Não abrigue no seu coração a semente do mal que Satanás está semeando no mundo.
Qual que é a semente do mal? A imoralidade sexual, o egoísmo, a ganância. Tudo isso são sementes do mal que o diabo tem semeado e muitos homens têm abrigado isso no coração. Por isso que o mundo tem se tornado um lugar horrível, embora Deus tenha feito tudo bom. Seja uma boa semente para o Evangelho. Vamos nos arrepender e ser nova criatura. Amém? Um abraço a todos. Nós vamos agora orar. Se você está enfermo, coloque diante de Deus a sua enfermidade. Se você deseja que Deus abra uma porta de emprego, se você deseja a libertação de um vício, se você quer entregar sua vida a Jesus, ore comigo. Senhor Deus, eu te peço por aqueles que estão enfermos, venha curar, Pai amado, venha dar saúde para a glória do teu nome, Pai. Te peço pelos irmãos que estão pedindo uma porta de emprego, que tu venha abrir, Pai, uma porta de emprego. Te peço por aqueles que clamam pela libertação de um vício, venha, teu Espírito Santo venha libertar de tudo que não provém de ti. Grande Deus, te peço por aqueles que agora entregam a sua vida ao seu Filho, que tu possa restaurá-los, fazer nova criatura, que a boa semente possa frutificar no coração destes, Pai. Grande Deus, que nós possamos ser filhos do reino, Senhor, e não aceitar a semente do mal que Satanás tem colocado no mundo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo que nos tem feito em nome de Jesus. Amém. Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser.